As ocorrências de câncer de intestino no Brasil atingiram uma estimativa de 32 mil novos casos agora em 2015. Destes, 140 foram diagnosticados somente em Mato Grosso. Para alertar sobre os riscos do câncer de intestino, a gente recebe ao vivo aqui no quadro Saúde em Dia, do Jornal da Manhã, o presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva em Mato Grosso, o médico Roberto Barreto. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, obrigado a você pelo convite. É alarmante essa situação aí. Por que está acontecendo isso? Na realidade, assim, o câncer de intestino é uma doença que tem um componente genético forte, porém tem uma influência grande de fatores ambientais. A mudança da dieta dos ocidentais nas últimas décadas tem influenciado muito na incidência e no crescimento e no aparecimento de novos casos de câncer de intestino. Explicando melhor, as pessoas têm comido mais carnes e menos fibras. Exatamente. Existe um contraponto. Quanto maior a ingestão de gorduras, frituras, embutidos, aumenta-se o risco de aparecimento de novos casos de câncer de intestino. O contraponto é aumentar a ingesta de fibras. As fibras protegem, de certa forma, o aparecimento de novos casos de câncer. O câncer de intestino, ele tem sintomas? Infelizmente, na grande maioria das vezes, durante uma fase longa da evolução do câncer, os indivíduos são assintomáticos. É por isso que tem que ter regras para a prevenção do câncer de intestino. Mas não tem, por exemplo, às vezes um sangramento anal, aparecimento de alguma ferida? Pode acontecer. O sangramento no câncer de intestino, ele acontece na maioria das vezes em fases tardias. Esse é o grande problema, porque durante muito tempo essa doença ela é assintomática. Explicando melhor, quando chega a ter um sangramento é porque o tumor já está grande, é isso? Na grande maioria das vezes, sim. E aí como que a gente descobre no início? No início, existem critérios hoje bem estabelecidos que, de uma forma geral, a população a partir de 50 anos, todos, sem exceção, devem ser submetidos ao exame de prevenção, que é a colonoscopia, porque nessa faixa etária começam a aparecer as lesões, são as precursoras do câncer do intestino, são os pólipos. São pequenas verrugas que aparecem no intestino e com isso nós podemos remover essas lesões e evitar que lá adiante, alguns anos à frente, esses pólipos possam evoluir por câncer de intestino. Como que é feito esse procedimento da retirada do pólipo? É um procedimento endoscópico, né? Então, durante o ato da própria colonoscopia, nós identificamos esses pólipos, são essas verrugas, e fazemos a ressecção no ato da própria colonoscopia. De quanto em quanto tempo a gente deve fazer esse exame da colonoscopia? Depende do número de casos que esses indivíduos têm na família, depende se durante a colonoscopia apareceu ou não os pólipos. Quando aparecem pólipos na colonoscopia e nós ressecamos esses pólipos, a média de segmento pós a ressecção dos pólipos é a cada 2 ou 3 anos. Qual que é a faixa etária que deve começar a fazer esses exames? A colonoscopia, de uma maneira geral, para a população geral, a partir de 50 anos. Agora, existem casos específicos, são famílias que têm muitos casos de câncer de intestino, ou seja, tem uma genética muito forte, e a gente antecipa 5 anos, 10 anos, às vezes até mais. Ou seja, se teve um pai ou a mãe que já teve o filho, a partir lá dos 40, 45 anos já tem que começar a fazer o exame. Dependendo do número de casos, sim. E existem síndromes genéticas que levam ao câncer de intestino, que às vezes a gente começa a fazer a colonoscopia já por volta da segunda década, mas são casos muito específicos e que não são comuns. Ocorre mais em homens ou mulheres ou tanto faz? Não, tanto faz. A incidência é mais ou menos próxima do sexo masculino e feminino. Há estudos apontando se a pessoa mudar os hábitos alimentares, se alimentar mais de fibras do que de carnes, do que proteína animal, e fazendo esses exames periodicamente, evita, não tem chance de ter câncer de intestino? Não, e diminui bastante o impacto. A gente sabe que a colonoscopia a partir de 50 anos e com a dieta adequada, o impacto na redução do câncer de intestino é estimado em 40%. É um impacto significativo. Esses exames, esses tratamentos, é feito aqui hoje já em Mato Grosso, em Cuiabá? Sim, é um exame bastante disseminado pelo país todo, um exame hoje em dia fácil de se fazer. Tanto privado quanto público? Tanto privado quanto público. No público a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas tem acesso na rede pública também. E qual que é o médico que a pessoa deve procurar para falar assim, olha, eu já tive casos na família de câncer de intestino, estou com uma suspeita aí, queria passar por uns exames. Qual que é o médico que a gente deve procurar? Felizmente hoje esse é um conhecimento disseminado. Até o próprio clínico já sabe que a partir de 50 anos as pessoas têm que fazer uma colonoscopia de uma maneira geral. Mas o especialista é o gastroenterologista ou cirurgião. Mas o próprio clínico pode encaminhar esses pacientes. Muito obrigado pela sua presença aí. Até uma próxima oportunidade. Feliz Natal para o senhor aí. Feliz Natal para você. Obrigado a você.